Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e-Agro. Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Que o cacau é a matéria-prima do chocolate, todo mundo sabe, né? Agora uma pesquisa quer saber quais são os benefícios do fruto para a nossa saúde. Longe das indústrias, no meio da floresta amazônica, o cacau é fonte de renda e de saúde. Estamos na Ilha do Combu, a cerca de 15 minutos de Belém, em uma travessia de lancha. É onde mora a Dona Nena, que descobriu na plantação de cacau um mercado promissor. No terreno de 7 hectares, ela divide a moradia com um polo de produção artesanal. O cacau é um carro-chefe e movimenta toda a comunidade. Para a gente garantir essa produção, hoje a gente agrega também alguns produtores da própria comunidade que estão entregando para a gente. Hoje a gente está até começando a comprar o fruto, né, para a gente ter a garantia dessa qualidade. Todo o processo produtivo requer a participação de uma equipe alinhada, que faz tudo manualmente. Daqui saem produtos naturais, sem processamentos químicos. Cacau mais saudável para a saúde, porque ele concentra os polifenóis, o magnésio, que ajuda no vaso broncodilatador, né? Ele tem a serotonina, que são os hormônios lá da alegria, né? Então tem várias coisas que ele é benéfico. O local virou um verdadeiro ponto turístico e recebe vários visitantes que experimentam as iguarias da região. Nós viemos para o pré-olímpico de basquete que está acontecendo e como hoje é o dia de folga, nos indicaram para vir aqui. Por ano, a empreendedora produz cerca de 3 toneladas de chocolate de cacau processado, ou seja, pronto para o consumo. Além de barras e bombons que muita gente ama, aqui também são produzidos licores e outros derivados do fruto. Os produtos são enviados para todo o Brasil e entre os clientes fiéis estão os veganos e vegetarianos. Pessoas alérgicas que têm intolerância a algum componente do chocolate adicionado no chocolate, ela adere bem o nosso. Então a gente tem esse público. O Pará é o maior produtor de cacau do Brasil, responsável por mais de 50% da produção nacional, segundo o IBGE. Uma pesquisa desenvolvida no estado quer descobrir os benefícios do fruto cultivado em solo paraense. De acordo com as pesquisadoras, o fruto pode ter ação preventiva a doenças como diabetes, câncer e Alzheimer. Porque eles são compostos antioxidantes, que a gente chama, de combatem os radicais livres do corpo. Assim como o açaí, por exemplo, tem essas propriedades, o cacau também tem. Segundo as pesquisadoras, o solo paraense é fértil e ideal para a produção do cacau. As características locais e também o manejo artesanal fazem a diferença no sabor e aroma do fruto. Essa região de várzea é uma região que frequentemente alaga, então tem períodos de cheia e períodos de seca. Então isso faz com que o solo seja um solo diferenciado, um solo rico em nutrientes, e esses nutrientes influenciam no fruto e nas amêndoas do cacau. É a natureza que gera saúde, economia e o estímulo ao cuidado com o meio ambiente. Mostrando, né, para os nossos vizinhos, para o pessoal que vive na floresta, que a floresta oferece muitas oportunidades. O Brasil é o maior produtor mundial de laranja e boa parte do suco consumido mundo afora sai daqui. Um copo de suco de laranja possui mais de 130% da dose diária necessária de vitamina C, além de outras vitaminas e sais minerais. Mas o que muita gente não sabe é que a cada 4 copos de suco de laranja consumidos no mundo, 3 deles foram produzidos no Brasil e pelo menos um pode ter saído dessa fábrica, a maior do mundo, localizada em Matão, no interior paulista. Na safra, por dia, cerca de 800 caminhões passam por aqui, chegando carregados com a fruta ou saindo cheios de suco a caminho do porto. São 16.500 toneladas de laranja extraídas por dia. E isso só é possível com o desenvolvimento e aplicação de uma série de tecnologias.
Todos os nossos processos, a evolução que a gente teve ao longo dos anos para tornar essa fábrica, além de capacidade, ela ser eficiente e sustentável. Além do suco produzido aqui, que vai para o mundo todo, seja pasteurizado integral ou concentrado, a fábrica utiliza todas as partes da laranja. Da casca é feita a ração para bovinos e solventes para a indústria de produtos de limpeza. Do bagacilho saem óleos essenciais. Tudo que a gente recebe da natureza, a gente de alguma maneira transforma em algum produto e a gente tem o conceito de economia circular, né? Então a gente quer que todo o processo aconteça aqui dentro da nossa operação e a gente cause o mínimo impacto possível no ambiente. E a matéria-prima vem de não muito longe dali. Essa fazenda é uma das maiores em produção de laranja e fica distante pouco mais de 50 quilômetros da fábrica. Todas as plantas dessa fazenda, que ocupa uma área de cerca de 7.000 hectares plantados, são digitalizadas. São cerca de 5 milhões de pés de laranja monitorados constantemente. Usar tecnologias como, por exemplo, um drone para monitorar as plantas é absolutamente fundamental, porque ele traz uma informação nova para nós de acompanhamento da sanidade e isso garante que a gente tome decisões, ações para aumentar a produtividade e principalmente aumentar a resiliência dos nossos pomares. A irrigação por gotejamento e o manejo adequado garantem a sanidade das plantas. O cuidado com as pragas, principalmente o greening, que aterroriza os citricultores do mundo todo, também é constante. Nós fazemos um manejo interno nas fazendas, com pulverizações semanais ou a cada 10 dias, dependendo do momento, da época do ano e quão intensa é a população. A gente faz a leitura, o registro dessas populações através das armadilhas, que são monitoradas semanalmente. E a gente também faz um manejo externo, porque a gente precisa que o inseto também seja controlado fora das fazendas. Então, a gente faz erradicações, obviamente sempre acordado com o proprietário, eventuais pulverizações, até doação de produto, e a gente também faz o controle biológico. A gente tem nas nossas fazendas 7 laboratórios de criação de tamarixia, que é o inimigo natural do psilídeo, e aí a gente libera essas tamaríxias nas regiões críticas para o controle do vetor do psilídeo. Para o CEO da empresa, a citricultura, principalmente no estado de São Paulo, que é hoje responsável por quase 80% da produção nacional, deve passar por mudanças. Eu acho que a citricultura brasileira vai passar por um momento de reorganização. Então, São Paulo ele vai sofrer esse impacto de clima, de greening, que deve ter uma pequena queda estrutural. Obviamente, cada safra é uma safra, não vai ter a volatilidade de safra, mas a gente já começa a ver outros estados, como, por exemplo, Minas Gerais, algumas primeiras análises no Mato Grosso do Sul, onde a citricultura pode se expandir. Então, eu ainda consigo ver crescimento de uma forma geral, talvez uma queda em São Paulo, mas um crescimento em outros estados, mais do que compensando essa queda de São Paulo. Pesquisadores colombianos criaram um antídoto que promete combater a extinção de abelhas. Os resultados da pesquisa foram positivos, tanto que o produto já foi até patenteado. Uma fórmula que protege o cérebro das abelhas e outros polinizadores contra a exposição de inseticidas foi patenteada por pesquisadores da Universidade do Rosário, na Colômbia. De acordo com o cientista que liderou a pesquisa, o antídoto deve auxiliar na conservação de até 20 mil espécies de abelhas existentes no mundo. A fórmula derivada de plantas possui base de flavonoides, compostos com propriedades protetoras, antioxidantes e anti-inflamatórias em humanos. Imobilizadas com minúsculos coletes de plástico, várias abelhas beberam a fórmula através de um funil muito fino. O grupo foi mais resistente aos efeitos adversos causados pelos pesticidas do que o grupo que foi alimentado sem o suplemento. Os resultados da pesquisa foram publicados em uma revista científica em 2022. As abelhas são cruciais no processo de polinização, já que a troca de pólen entre flores permite a reprodução das plantas. Atualmente, 35% das espécies de insetos no mundo correm risco de extinção. As abelhas estão entre as principais espécies ameaçadas pela atividade humana, segundo documento divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação em 2023. O principal fator que gera esta ameaça é o uso de agrotóxicos em grande escala. Segundo o governo colombiano, cerca de 3 mil colmeias desaparecem todos os anos por causa dos efeitos adversos causados pelo uso de pesticidas. Cada colmeia pode conter até 50
50 mil abelhas. Ainda na Colômbia, num esforço de travar a mortalidade desses insetos, o Instituto Agrícola do país estabeleceu uma proibição de diversos tipos de agrotóxicos, como os que utilizam fipronil em sua composição. A lei entra em vigor ainda em fevereiro. A doma de cavalos é essencial para quem lida com os animais todos os dias. Por isso, os treinamentos são muito importantes. Um treinamento que envolve muita técnica, comunicação não verbal e confiança entre animal e treinador. Aqui não é usada a força para adestrar os animais, e sim estímulos como esse na barriga, e em poucos minutos a gente já percebe a diferença. O próprio animal dá sinal. O animal, ele reage negativamente de 3 formas: cócegas, dor ou medo. Então, esse estímulo a gente faz para tirar cócegas de sensibilização, né? E não tentar cometer maus tratos de maneira alguma, né? Tem as contenções que a gente faz para maior segurança do participante e do animal, né? Que é a contenção de piar as mãos, que jamais é apertando, machucando. E isso é para tirar sensibilidade e causar um possível dano lá na frente, né? Uma possível reação negativa. Os alunos estão vendo na prática como lidar sem agressão e com materiais que eles vão ver a vida toda de trabalhos deles: corda, manta, bacheiro, bridões. Então aqui vamos ensinar os alunos a trabalhar com isso de forma corretamente, sem agredir os animais. Essa é a primeira etapa do treinamento de doma racional. O objetivo é capacitar os participantes para atender às demandas da nossa região. O curso é totalmente prático, promovido pelo Senar Goiás, em parceria com o Sindicato Rural de Rio Verde, e tem duração de 1 semana. São duas situações: a formação de mão de obra qualificada para a lida de bovinos montado no cavalo. Então a gente faz primeiro esse daqui de doma, vai pegar o cavalo, o potro, vamos falar, o potro selvagem, não domado, e vamos iniciar ele aqui. Daqui uns dias nós vamos fazer com o pessoal de rédea, que é pegar esses potros agora domados, para colocar ele na rédea, no cabresto, para eles obedecerem os comandos. Aí sim a gente joga para a doma, para a parte de manejo racional, montado no equídeo. E por outro lado, são os donos dos cavalos que querem os cavalos domados, mais mansos, para o filho poder passear, para fazer uma prova de laço. Então a gente atende muito, igual aqui o Clube do Laço, está reinaugurando esse espaço, os aras, esses clubes de montaria, de laçada que tem aí, o pessoal gosta do esporte. A doma também é conhecida como flexionamento. Esse tipo de treinamento tem vários benefícios. Os animais domados são mais seguros de lidar, além de evitar acidentes. Com o treinamento, o cavalo fica mais dócil e disciplinado, pronto para montaria e competições. A atividade exige um pouco de esforço e paciência do treinador, mas no final, o resultado é compensador. Eu venho de uma família rural, meus avós, né? A gente é criada, sei, muitos anos lidando com gado. Aí teve essa oportunidade, a gente já gosta do animal, mas nunca teve a oportunidade de domar, de pegar do começo, né? Teve a oportunidade, eu decidi abraçar. Quem sabe lá na frente pode ser uma futura profissão também, né? Esse aqui, pra mim, de todos os animais que Deus fez, né? Que são todos perfeitos. Mas esse aqui, ele tem meu coração. Ele tem porque ele sente a gente, ele sente o coração da gente, ele sente o sentimento. Ele é meio que o psicólogo dos animais, entendeu? Então esse aqui, ele tem minha dosinha sempre. O João Cláudio já trabalha na área. Apesar da prática, veio em busca de qualificação. Mais qualificação, já tem um tempo, já tem 20 anos que eu mexo na área, só que eu parei, tive um tempo parado e agora a gente está voltando para mexer aqui no Clube de Laço, que vai ser um centro equestre. A gente vai dar aula de equitação, vai ter doma de animais, aluguel de baia, aluguel de piquete, vai ter vários eventos. Então a gente pediu o curso pelo Senar para a gente dar uma atualizada, né? Para voltar, porque as domas vai atualizando direto, e a gente ficou meio parado e fica atrasado, e agora estamos voltando, fazendo o curso aí para atualizar a doma. O Alessandro também é experiente, mas conhecimento nunca é demais.
desde pequeno já mexo com cavalo, tem? Então é uma coisa que eu gosto de mexer com cavalo. Então um esporte cada dia mais eu quero aprender. Então é uma coisa que eu mais gosto, mexer com cavalo. Mas parece que ele gostou de você também. Ó. Ele gosta que eu faça faça uma coisa com carinho, né? Não faça coisa de maltratar ele. E o animal sente, né? Sente demais. Chegou aqui para nos entrevistar, morrendo de medo do animal, e agora quem tá domando é a Ana Paula. E pela primeira vez eu tô achando boa essa sensação, viu? Porque eu morro de medo. Animada a montar? Não, aí não. Aí já é forçar a amizade. A gente segue acompanhando a situação no Rio Grande do Sul. As atividades agrícolas foram severamente afetadas com as últimas inundações. E para discutir sobre o futuro do setor, eu converso agora com o advogado Antônio Carlos Murad, que é especialista em direito tributário. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Obrigado, bom dia, Kelly. Doutor, são muitos desafios que nos levam a crer que o produtor vai precisar de diferentes tipos de apoio, né? Sim, sem sombra de dúvida. O produtor, em termos de agricultura, né, ele vai se dividir em duas partes. O que mais vai realmente sofrer vai ser o pequeno produtor, né? Agora, aqueles que detêm uma maior estrutura, certamente eles sofrerão, mas sofrerão menos do que os pequenos. Agora, que tipo de apoio o senhor acredita que seja relevante nesse momento para cadeias tão diferentes de produção e também tipos diferentes de produtor, né? A gente sabe, por exemplo, da importância da agricultura familiar, porque 70%, né, dos alimentos básicos da nossa alimentação vem da agricultura familiar. Então, que tipo de estratégia é preciso que seja adotada, doutor? Bom, em relação ao pequeno produtor, ele vai precisar de muita ajuda, sem sombra de dúvida. Eu acho que existem setores no Ministério da Agricultura que devem ser acionados para tratar desse assunto com muito cuidado, com muita cautela. Por quê? Porque senão isso vai ser mais um ponto a se colocar na cesta da inflação amanhã, caso esses produtores da região não voltem rapidamente à sua lida, né? A sua lida e a sua produção. Agora, lógico, financiamentos, auxílios em relação ao tratamento a ser dado na terra depois de ter sido cravejada de objetos, de repente até uma terra que possa ser até considerada imprópria. Isso tudo deve ser analisado e colocado em prática para que esses agricultores, que são aqueles agricultores que colocam no nosso prato a alface, o tomate, né? Que coloquem no nosso prato o feijão fradinho, entre outras coisas, né? Isso pode afetar bastante em relação à alimentação de toda a população. Doutor, que diz a lei em relação aos contratos que já foram firmados? Eu pergunto porque muitos produtores não sabem como que vão conseguir honrar com o que iriam entregar e também, nesse momento, como que vão pagar os insumos que já foram adquiridos. Excelente pergunta. Eu posso comparar, por exemplo, com o início da pandemia que nós tivemos em 2020, o início dela. Muitos empresários, seja de que setor for, né, deviam naquele momento produzir e entregar, ou até mesmo estariam em fase de fornecimento. Naquele momento, os contratos foram rompidos, né, e muitos ficaram sem produtividade, ficaram sem capital, ficaram sem caixa, né?
o que aconteceu naquele momento? O Brasil, os empresários brasileiros precisavam de ajuda. Qual seria essa ajuda? Investimento, financiamentos, né? Então, esses financiamentos seriam, naquele momento, um investimento do Estado, no sentido lato sensu, para que esses empresários, que são uma pérola para o Brasil, não é? Uma coisa extremamente importante para o nosso país, não perecessem, que não perecessem. E, portanto, algo aconteceu, mas não tão importante, né? Não foi um trabalho bem feito pelo governo naquele período, né? Não se achava que isso seria, de certa forma, não teria um grau de importância o investimento nos setores, em todos os setores da indústria. Pois bem, o mesmo vem ocorrendo agora. Se o governo não se preparar em termos de financiamentos, com juros baratos, né, com taxas baratas, de certa forma, nós vamos ver novamente a coisa acontecendo, como lá atrás, né? Muitas empresas fecharam. E nós não queremos que o agricultor e o pecuarista sofram com essa situação. Isso seria muito grave para o Brasil e para a região. Pois é, e também em relação aos nossos rankings de exportação, né? Também em relação ao mercado internacional, doutor, porque a gente olha aqui internamente, mas a gente sabe também da nossa liderança em vários produtos, né? O Brasil é tido como um celeiro mundial e também como a bola da vez na produção de alimentos. Então, e o mercado internacional, ele é cruel, né? Se não encontra o produto aqui, ele vai buscar em outro lugar. Eu tenho para mim que o mercado internacional está muito comprador de alimentos. As populações aumentaram, né? E o Brasil hoje é o maior player no mercado agrícola e pecuário. E, portanto, se faltar o nosso produto para fora do Brasil, para exportação, pode ter certeza, os preços vão aumentar lá fora e não terão produtos para repor no lugar. Isso é uma coisa muito importante de se dizer. E é um momento que nós temos que pensar, ora, vamos investir nesse setor gaúcho da agricultura, né, que é muito mais conhecido que qualquer outro lugar do Brasil, né, se compara a São Paulo e Paraná, não é? Sem, logicamente, menosprezar os outros locais, que são pujantes, mas existe uma história muito, muito bonita em relação ao Rio Grande do Sul, no que se diz respeito à agricultura e pecuária, sabemos disso. E ele tem que ter um investimento. E tem que ter um investimento, e esse investimento é financiamento a preço baixo. E além dos financiamentos, doutor, como está a relação quando a gente diz sobre seguro rural, né? Hoje em dia, por exemplo, o agricultor, ele usa dessa ferramenta ou é muito caro? Qual que é a análise que o senhor faz? É extremamente necessário, Kelly, que o seguro seja feito em todas as produções, em todas as operações, inclusive, né? Tanto para o agronegócio, quanto para a agroindústria. Veja, as seguradoras, elas têm um trabalho aí pela frente, que já foram muito acionadas em relação aos seguros, aos sinistros, né, que foram ocasionados nessa enchente monumental, né? E aqueles agricultores e pecuaristas que fizeram seus seguros, eles estão protegidos, sim. Mas temos que tomar cuidado. Os colegas agricultores e pecuaristas poderão sofrer algumas dificuldades quanto à burocracia no recebimento dos seus seguros, em relação a tempo, em relação a favores e outras coisas mais. Portanto,
quando forem acionar o seu seguro, a sua corretora, busquem, ao mesmo tempo, procurar um advogado que os acompanhe, porque certamente isso será muito burocrático, muito burocrático. O desafio é enorme, né? Além de financiamento, de apoio, né? Existem questões realmente de reestruturação. Por exemplo, a agroindústria. Teve indústria com água, né, invadindo ali todo o setor de produção, então uma água contaminada. É um desafio enorme que precisa realmente de uma união de esforços e também, né, doutor, de estratégias legais para facilitar, inclusive, as negociações e o escoamento de produção. Por exemplo, na pecuária, houve uma flexibilização em relação ao CIF, né? Todo mundo ali poder integrar um CIF regional. São ações que muitas vezes não demandam investimento imediato, mas facilitam o processo. Sim, tudo está interligado, Kelly, tudo está interligado, não é? Nesse momento, essa cadeia, ela está quebrada em todas as suas vértebras e ela tem que ser reunida novamente, né? Pois bem, você comentou sobre as indústrias do agro, né? Que fabricam dutos de irrigação, registros, fabricam peças de máquinas, entre outras coisas mais. Essa indústria, sim, ela está bastante prejudicada com relação às enchentes. Por quê? Porque quando a água molha uma máquina sofisticada, destrói ali peças importantíssimas dos sistemas daquele equipamento. E, portanto, consertar uma máquina como estas, né, é muito mais complexo do que adquirir novas máquinas. Portanto, esses industriais, eles terão muito trabalho para recolocar o seu negócio em prática novamente. Seguro, né? O seguro, sem dúvida nenhuma, deve existir para muitas delas, mas outras também não têm, né? E como elas devem proceder? Primeiramente, devem procurar o BNDES local, né? O Banco de Desenvolvimento do Sul, que também é um grande auxiliador, né? E buscar uma finalização de máquinas novas ou máquinas usadas, porque hoje as fábricas também podem fazer arrendamento de máquinas, como também venda de novas e usadas. Isso pode ser um facilitador, desde que os bancos de desenvolvimento ajudem essas indústrias. Doutor, a gente sabe que o direito é algo vivo, né? Que as leis vêm para sanar necessidades da população, né? Sanar problemas e também facilitar muitos processos. Que tipo de mudança na lei o senhor acredita que seja necessária para a gente não sair dessa tragédia do mesmo jeito que entrou? Eu vejo que, em termos de modificação, não é o primeiro ponto a ser discutido, Kelly. Eu acredito que a suspensão de muitas normas e regras, né, isso sim poderia ser importante, poderia ser bom. Por exemplo, na época da pandemia, a gente tem que fazer uma certa comparação, porque são momentos difíceis, né, para a sociedade brasileira. Na época da pandemia, o judiciário não abria mão de despejar empresas que não conseguiam pagar seus aluguéis. Ora, isso é um disparate, né? No momento daquele, um magistrado deveria analisar com muito mais cautela, né, o fato de paralisar uma operação de uma empresa que não está conseguindo pagar a locação, não é porque está viajando para a Europa, o dono dessa empresa, ou porque eles vão tirar férias no meio do ano. Não é nada disso, né? É porque existia algo muito importante que realmente estava prejudicando aquele negócio. A mesma coisa
nós temos que colocar na mesa com relação a todo o... eu acho que toda a malha empresarial do Rio Grande do Sul, né? Tanto do agronegócio, da agroindústria, né? Como também, de modo geral, outras indústrias, né? E, portanto, eu acredito, e o comércio também, né? O comércio também. Eu acredito que a suspensão, né? E um pouco mais de elasticidade, né? No desempenho do judiciário para com essas empresas e esses empresários que, no fundo, são grandes empreendedores, né? Mesmo sendo o pequeno, né? O micro, ou sendo uma grande empresa, eles são grandes empreendedores. E, certamente, eles não vão parar, eles não vão desistir, eles vão continuar. E eles vão precisar do auxílio da justiça também, com a suspensão das normas e regras que os afetariam em caso semelhante, se não houvesse esse desastre. Preciso ter um olhar mais flexível diante de uma tragédia, né? São cenários realmente excepcionais e dramáticos. E também acho que vale a pena a gente deixar aqui uma pitadinha, uma semente no telespectador para acompanhar o que é discutido no Congresso Nacional em relação a leis ambientais. É preciso a gente acompanhar, não basta só votar lá nos deputados, nos senadores, é preciso acompanhar e com bastante atenção, porque afeta todo mundo. O meio ambiente é coisa séria. Doutor, muito obrigada pela análise, por estar aqui com a gente no Record News Rural. Um bom dia e até a próxima. Até a próxima. Obrigada mais uma vez. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e, claro, eu espero você no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app EAgro.